Olá, eu sou a Alessandra Nascimento e você está ouvindo a Mobilidade e Inovação Bosch, o podcast sobre o futuro da mobilidade urbana. Nesse episódio, vamos falar sobre a importância da eficiência energética na mobilidade, mais especificamente sobre o papel dos carros híbridos e elétricos neste contexto. Nosso convidado de hoje é Alexandre Shimura, gerente de novos negócios em eletromobilidade da Bosch América Latina. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Olá, Alessandra. Muito obrigado pelo convite. Vamos lá. Para começarmos, Alexandre, eu gostaria que você falasse, de uma forma bem sucinta para os nossos ouvintes, qual é a diferença entre os veículos elétricos e híbridos? Bom, Alessandra, a diferença é simplesmente do híbrido por puro elétrico, né? O veículo híbrido, ele ainda possui um motor a combustão associado ao motor elétrico. E o veículo 100% elétrico já não tem motor a combustão, funciona somente com a bateria e tracionado pelo motor elétrico puramente, né? Essa é a diferença básica entre os dois veículos. Até pouco tempo atrás, não pouco tempo, mas assim, há uns 10 anos, o celular ele era um item de luxo, né? Não era uma coisa tão acessível. E segundo os números da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, do IBGE, o uso do celular se mantém uma curva de crescimento no Brasil. Hoje, os dados apontam que 8 entre 10 brasileiros têm um celular pessoal. Mesmo que numa escala menor, claro, visto o custo que significa isso, você acredita que os veículos elétricos se tornarão um item comum ou mesmo de desejo para o brasileiro no médio e longo prazo? Isso é que mostra também a tendência da eletrificação veicular no mundo, né? Como o celular também lá no início, puxar mais tempo atrás ainda, né, que era um objeto de luxo, poucos tinham acesso ao celular, né, e era, além do celular ser caro, o serviço era caro. Hoje no veículo elétrico estamos na mesma situação que estávamos no início, né, do celular há décadas atrás. Mas sim, né, a gente acredita que a tecnologia do veículo elétrico tem espaço no mercado. E isso faz com que realmente é uma tendência. A gente vê que hoje é caro porque não existe ainda a massificação, né? As baterias principalmente puxam o preço do veículo muito para cima. Isso ainda fica de uma certa forma inviável para se massificar, né? A gente fala que está muito em nicho, mas na medida que ele vai sendo produzido em larga escala, as tecnologias de baterias vão melhorando e reduzindo-se o custo dessa fabricação, a tendência é como no celular, na história do celular, o veículo elétrico sim se tornar cada vez mais acessível, né? E já estamos acompanhando em outros países que estão investindo nisso, em poucos anos, aí talvez menos de uma década, sim, quase que se dobrou o uso de veículos elétricos nas suas respectivas frotas. Você mencionou, a questão dos investimentos, que tem países que já estão investindo, em infraestrutura para atender essa frota de veículos elétricos. Você acredita que as ruas e estradas brasileiras elas estão preparadas, nessa quesito de infraestrutura, para atender esse possível aumento da frota de veículos elétricos? Realmente, a infraestrutura é um importante ponto, né, que nós temos que sempre levar em consideração quando a gente fala em eletrificação veicular, né? O principal ponto realmente da infraestrutura que se questiona muito, né, no veículo elétrico é a questão da recarga, os pontos de recarga, né, e a autonomia do veículo, né? Isso, independente, né, se hoje a condição da estrada, né, ou não, o que a gente pergunta né, será que a gente consegue fazer uma viagem longa e vou conseguir carregar o meu carro? Né, diversos estudiosos falam aí, né, de uma mudança de conceito, né, do que você está acostumado hoje a recarregar um veículo a combustão, de simplesmente parar num posto, encher o seu tanque. Com um veículo elétrico você tem que se adaptar e mesmo com uma carga rápida, né, você vai ter que esperar aí cerca de 30 minutos no mínimo aí para ter uma carga completa e continuar a sua viagem. Mas o que a gente fala é que na mudança de mindset, né, o veículo elétrico, a infraestrutura do veículo elétrico vai estar muito focada para os grandes centros urbanos, né, onde você vai recarregar, a infraestrutura que você vai precisar vai estar dentro da sua casa, do seu apartamento, do seu prédio, e no modelo que você recarrega de noite e anda dentro da cidade de dia, né, e com isso você reduz os níveis de emissão de CO2 dentro das cidades, né, e com relação à infraestrutura para maiores distâncias, né,
E assim a gente acredita que um híbrido, por exemplo, faça mais sentido, né? E que aí isso que vai acontecer, mesmo você tendo estações de recargas pontuais, né? A gente iniciaria-se pelo híbrido, né? Cobrindo esse gap tecnológico que nós temos com relação à infraestrutura inicial para começarmos a eletrificar a nossa frota. Ainda fazendo uma correlação, né, com a questão do celular, né? Fiquei curiosa aqui. A gente carrega hoje o celular, né? A gente chega em casa, coloca o celular para carregar, ele depois de uns 40, uma hora, está 100%. Com o tempo, a bateria do celular ela fica viciada, né? Mesmo as baterias mais modernas, elas perdem a eficiência. Isso pode acontecer com o veículo elétrico, da bateria perder a eficiência e eu precisar carregar mais vezes ao longo do dia? Realmente, as tecnologias de bateria são, vamos dizer, um ponto-chave para a eletrificação veicular, né? E, vamos dizer, entre aspas, o trauma que temos de bateria, né, começa realmente nos aparelhos eletrônicos, principalmente celular, né? E questão de viciar ou de perder a vida útil é um dos medos, né? E sim, né, essa tecnologia de bateria lá atrás sempre foi assim. E se a gente for ver o salto tecnológico que as baterias estão dando na última década, não é comparável do que nós tínhamos lá na década de 80 e 90, né? Muito investimento em tecnologia, não só na química em si, mas, né, também no rendimento, o que a gente investe muito forte, né, é na inteligência da bateria, né? Então são processos químicos também que estão sendo sempre estudados, né, novos elementos, aí estamos falando também de novas tecnologias, aí grafeno e assim vai, mas do outro lado também a gente sabe que um bom gerenciamento das células da bateria, elas fazem com que prolongue a vida delas. Então hoje, se nós formos falar, né, um grande mito das baterias, né, falar assim, a bateria eu vou trocar rápido e vai sair muito caro, né, então não compensa ter o veículo elétrico, mas aí a gente sabe que existe uma grande confusão do que se fala, do que as montadoras dão de garantia da bateria versus a sua real vida útil, né? Então, se a gente for falar hoje da garantia, fica em torno aí numa média de 5 anos, mas a vida útil dela é muito maior, né? A gente chega a estimar quase 10 anos, né? Então, o que a gente tem hoje já de tecnologia, sim, dá para falar que é muito mais do que uma bateria de celular, e o mercado automobilístico sabe que esse gap tecnológico tem que ser melhorado e cada vez mais, cada ano, lança-se novas tecnologias de inteligência de bateria e da química da bateria em si para prolongar essa vida, reduzir o custo da bateria e aumentar a autonomia, né? Isso que vai fazer com que a eletrificação veicular realmente comece a acelerar de uma forma que deixe de ser nicho e comece a massificar, né? Então, o gargalo da bateria, né, que está sendo muito estudado, começou-se, né, a tecnologia começou-se sim, né, com lítio já sendo usado em bateria de celular, mas para veículo o investimento é bem pesado e a gente acredita que sim, tem muito espaço, de novo, né, na linha que de uma eletrificação principalmente urbana, né, onde você tem a condição, né, de poder carregar o seu veículo em casa, como você faz com o celular. Você chega em casa de noite, põe para carregar e no outro dia pega, já carregado, e vai passar o dia com ele, né? Então, e o termo, voltando à pergunta inicial, né, do vício da bateria, ela está sendo trabalhada a tecnologia justamente para prolongar a vida útil e aumentar a autonomia. Alexandre, você comentou sobre essa questão do veículo elétrico ter um uso maior nas vias urbanas, né, nos centros urbanos. Recentemente, no início agora do mês de julho, a Volkswagen Caminhões ela lançou o e-Delivery, o primeiro caminhão 100% elétrico fabricado no Brasil. Qual a importância da eletrificação nesses veículos comerciais, especialmente esses de entrega, né, dos centros urbanos? Justamente, Alessandra, a gente está falando de eletrificação veicular e de centros urbanos, e a solução, né, que nós temos aí nesse modelo no e-Delivery é justamente para atender a demanda de entrega urbana, né, o chamado last mile, né, a última milha, ou seja, a entrega final do produto ao consumidor. Isso acontece dentro da cidade. E se você for olhar, né, e principalmente agora que estamos em época de pandemia, como, né, o delivery, como a entrega de encomendas aumentou. E se você fizer a conta da quantidade de CO2 que é emitido
por caminhões de combustão dentro da cidade para entregar tudo isso, com certeza isso só está aumentando. Quando a gente fala de urbano, é justamente isso, né? O centro urbano está ficando cada vez mais, e não estou falando só Brasil, estou falando no mundo, né? Se você pegar grandes metrópoles, eles estão chegando a um nível de poluição já insustentável. Então, soluções, às vezes, até talvez não tão diretas de redução, mas simplesmente o fato de você banir motores a combustão dentro da cidade já estão sendo feitos justamente para tentar reduzir, mas isso aí também causa outro problema de mobilidade, problemas logísticos, né? Então, a solução de eletrificação para um centro urbano que está muito poluído já é, de cara, a solução justamente para você ter uma qualidade de ar, qualidade de vida melhor no centro urbano, né? Então, grandes empresas aí estão investindo justamente em fazer a sua entrega, entre aspas, verde, né? Fazendo o menor nível de emissão e também tirando essa emissão do centro da cidade justamente para melhorar a qualidade de vida do centro urbano, né? Então, esse veículo lançado pela Volkswagen, ônibus e caminhões, né, que estamos dentro do projeto fornecendo a nossa unidade de controle veicular, é um exemplo, né, inicial aqui no Brasil, que a gente acredita que sim, vai continuar e vai aumentar, justamente porque já enxergamos também aqui no Brasil a necessidade de mostrarmos uma tendência de se reduzir emissões de CO2 nos grandes centros urbanos, né? E a eletrificação, para isso, com certeza, é um caminho, sem dúvida, que não tem mais volta. Isso vai vir e está vindo e está ocupando, vai ocupar o espaço no mercado, sim, aí. Você tocou num tema extremamente importante, que é a questão da sustentabilidade, né? E da questão das emissões de CO2. Eu tenho aqui que dados da empresa de pesquisa energética do Ministério de Minas e Energia do Governo Federal apontam que 83% das fontes de matriz elétricas que usamos no Brasil são renováveis, comparada a 75% de fontes não renováveis utilizadas no resto do mundo. Ou seja, o nosso país ele é líder na geração de energias renováveis com volume anual 3 vezes maior que a média mundial. Com base nesse cenário, os veículos elétricos são realmente uma opção de tecnologia limpa se levar em consideração as fontes energéticas da maioria dos países? Qual a sua opinião sobre isso? Com certeza, a matriz energética é muito favorável para a eletrificação, justamente, né, pelo seu potencial de criação de energia limpa, né? Se você fizer a conta no final, não adianta a gente estar queimando combustível para produzir eletricidade e carregar um veículo elétrico, né? E no Brasil, a gente sabe que tudo bem, com bandeira vermelha se queima um pouco de combustível para produzir eletricidade, mas na média, né, a nossa energia, sim, ela é criada de forma mais ambientalmente correta. Como eu falei, né, o centro urbano, o simples fato de você tirar a emissão do centro da cidade e gerando talvez eletricidade fora dela, independente da forma, já é uma ajuda. Mas para o Brasil, que tem essa matriz energética favorável, na conta, né, da geração do ciclo do carbono e da geração, né, realmente de CO2, é mais favorável, que isso torna o Brasil realmente, com a eletrificação, um país muito mais avançado em tema de meio ambiente, de redução de emissões, né? E para nós, a gente sabe que a gente possui novas tecnologias, né? E o etanol, que para o Brasil também é um combustível, de certa forma, né, abrangente em todo o país e consegue completar totalmente, né, o ciclo do carbono. E isso aí seria também uma excelente fonte para nós de energia renovável que, se aliarmos com a eletrificação, né, faz com que a gente consiga realmente ter esse título aí de realmente, e por vias de fato, realmente reduzir as emissões aí de CO2 com a eletrificação veicular. Com base no que você falou na questão do Brasil, né, ter o etanol, qual que é o papel dos veículos híbridos nesse contexto, né, pensando no híbrido flex? A gente consegue garantir uma melhora no meio ambiente com o uso dessas duas tecnologias? Sim, né, o híbrido flex, o flex já é uma coisa brasileira, né, e o híbrido flex, então, seria, vamos dizer, a evolução tecnológica disso, né, e a gente entende, como falamos, né, de infraestrutura, eletrificação, bateria, a gente acredita, né, que a hibridização com flex, né, usando motores flex com etanol e
e gasolina seja um caminho realmente que você consiga acelerar, né, a eletrificação veicular no Brasil, enquanto a gente está se adaptando realmente com relação à infraestrutura, custo de bateria, autonomia da bateria, né, que são pontos chaves, né, que a gente tem que massificar para poder eletrificar em maior quantidade. A tecnologia híbrida flex seria um caminho de acelerar isso, né, no momento que a gente já tem a tecnologia de calibração flex, já temos a bateria, no caso desse veículo, seria uma bateria menor, né, já temos também a tecnologia do motor, né, do powertrain em si. Então, com certeza, seria um diferencial para a matriz energética no Brasil ter um veículo híbrido flex, utilizar, né, o etanol que está na nossa matriz energética para reduzir CO2 junto com a eletrificação, é uma combinação, sem dúvida, fantástica para atingir esses níveis aí. Muito se falou, né, nos últimos meses aí sobre células a combustível, inclusive células a combustível a etanol. Inclusive falando que o Brasil ele pode se tornar um protagonista, né, na geração de células a etanol, células de combustível a etanol. Você acredita que essa será a matriz energética do futuro, essa questão das células de combustível? Sim, vamos lá. Célula de combustível, né, já entra num outro nível tecnológico onde a gente utiliza aí, né, o hidrogênio, né, e a gente sabe que conseguimos extrair hidrogênio a partir do etanol, né, por reforma e colocar isso numa célula, né, que produza eletricidade. E sim, né, se a gente for analisar novamente a nossa matriz energética, que existe essa fonte, né, que é o etanol, faz total sentido a gente iniciar as pesquisas, né, nesse sentido de tentar utilizar o que temos em abundância com o etanol e produzir eletricidade de forma limpa usando célula de combustível, né. Obviamente isso existe ainda um grande passo tecnológico e temos que desenvolver, estamos desenvolvendo, né, de romper as barreiras técnicas que temos, né. Para reformar o etanol precisamos de muito calor, né, o tamanho ainda é grande para você realmente conseguir fazer um alto rendimento dentro de um espaço menor dentro de um veículo, mas a gente acredita que na linha que sempre temos, né, de pesquisa e desenvolvimento intenso, a gente acredita que, e com parcerias, com certeza, dos nossos clientes e de instituições de tecnologia, também com linhas de fomento, né, a gente acredita que essa combinação vai fazer com que a gente consiga dar um passo para frente na utilização de hidrogênio, utilizando uma fonte de energia que temos em abundância no Brasil, que é o etanol, né? Então, essa combinação toda aí, com muita pesquisa e desenvolvimento, sim, a gente acredita que vai ser um diferencial do nosso país com relação à eletrificação veicular a partir, né, do uso de etanol para produzir esse hidrogênio e fazermos a célula de combustível aí parte do veículo, da eletrificação veicular. Dá para afirmar que as células de combustível etanol podem acelerar essa popularização dos veículos híbridos elétricos no Brasil? Ou ainda é uma tecnologia muito cara? Eu diria que ainda está numa fase de pesquisa avançada, né? E o início realmente seria um híbrido flex, né? Como temos já presente no mercado hoje, né? A utilização de hidrogênio seria uma segunda etapa tecnológica, né? Justamente para a gente reduzir a necessidade da bateria, né? Então a energia que você vai carregar não vai estar dentro da bateria, sim dentro do próprio combustível, que seria o etanol, né? E aumentando essa autonomia, ficaria mais fácil essa questão realmente da infraestrutura, partindo do pressuposto que hoje já temos, né, uma rede de distribuição de etanol bem consistente no Brasil, né? Então, na linha, seria uma sequência tecnológica do veículo híbrido, né? E seria numa sequência com hidrogênio para aumentar-se a autonomia, e o etanol seria um caminho que nessa sequência, né, poderia vir, e hoje já existe estudos com hidrogênio no mundo inteiro, né? O etanol para nós seria um diferencial, mas ainda falando bem diretamente, né, leva um tempo um pouco maior comparado ao que temos hoje já de eletrificação híbrida e por etanol diretamente no motor a combustão, né? Voltando um pouco nessa questão dos veículos elétricos híbridos, né? Inclusive quando a gente pensa em veículos de carga, né, veículos de transporte, né? Que tipo de motorização, né, é viável para viagens longas?
Porque você mencionou que os veículos elétricos ele tem uma tendência a ficar mais nos centros urbanos por uma questão de infraestrutura. Mas quando eu penso nos veículos de transporte, o que eu posso esperar de tecnologia aí? Então, justamente, né, nós temos uma diferença tecnológica muito grande entre carro de passeio, né, e veículo comercial, e autonomia, né, no final é a palavra que temos que trazer quando a gente fala de veículo elétrico, né? E o centro urbano fica mais fácil a gente eletrificar, porque teoricamente você precisa de uma autonomia menor do que pensando assim, né, em estrada, e um modelo onde você tem o tempo de recarregar, né, que seria de noite, quando teu carro está na garagem, né? Quando estamos falando já de rodoviário, né, e caminhão, transporte, a gente sabe que o modelo já é bem diferente, né? Muitas vezes o caminhão nem dorme, né? Tá dirigindo aí, revezando-se, ônibus ou caminhão revezando-se nas estradas e não teria nem o tempo para recarregar, né? E além da questão de recarga, né, tem a questão realmente da relação entre potência, né, do motor em si para carregar todo esse peso, né, independente se é um caminhão ou um ônibus, e com relação ao tamanho da bateria, né? Então, assim, quanto mais carga você precisa carregar, maior teria que ser a bateria, e aí com isso o caminhão ficaria mais pesado, então fica numa relação de peso e potência já inviável, né? Então, por isso que a gente acredita que a eletrificação pura em si, né, ela é mais focada para o centro urbano, justamente por esse modelo de você poder recarregar e a necessidade maior de você realmente tirar emissões de CO2 hoje dos grandes centros urbanos. Mas voltando ao tema realmente, então, como é que a gente faz para reduzir também níveis de emissão de CO2 em veículos, né, que vão precisar de uma autonomia maior, que vai viajar entre cidades, né? A gente não tem infraestrutura para recarregar no meio do caminho, pode dar pane seca, né? Ou seja, podemos parar o carro e não ter nem como botar ele para rodar, e aí já vem memes, né, no meio do caminho mostrando a pessoa carregando um gerador diesel para carregar um veículo elétrico no meio da rua, sabe? Então aí a gente precisa usar um pouquinho, né, de estratégia, ver o que realmente faz sentido para grandes distâncias e grande carga para se carregar. E aí a gente acredita sim que nesse caso, né, para veículos comerciais, né, de, vamos dizer, longa distância e longo peso, nessa linha a gente acredita que a célula combustível sim é o caminho, né, para a gente eletrificar e reduzir a emissão de CO2 para esse tipo de transporte, né? Então o que seria isso, né? Seria o caminhão, né, o ônibus ser abastecido com hidrogênio, H2, né, e esse hidrogênio passa por essa célula que né, a gente chama de fuel cell, né, célula combustível, onde vai se gerar energia elétrica que carrega uma bateria, nesse caso, muito menor, que impulsionaria um motor elétrico, né, e com isso, você tendo um tanque de hidrogênio dentro desse ônibus, você consegue uma autonomia muito longa e num modelo que a gente já está acostumado, que é parar, abastecer, em vez de abastecer diesel, abasteceríamos com hidrogênio, né? E assim a autonomia desse caminhão seria bem longa e não necessitaríamos de longos tempos de recarga e grandes packs de bateria para isso acontecer, né? Então estamos falando aí de uma outra tecnologia que a gente acredita que para a eletrificação, né, na área de veículos comerciais de longa distância seria um caminho tecnológico a se seguir. E como a gente falou no início, quando estamos falando de caminhão, mas já de distâncias menores, dentro do centro urbano, onde você consegue, num modelo, recarregar, por exemplo, de noite, né? Ou se a entrega está sendo feita de noite, recarregar de dia na própria garagem, aí realmente a tecnologia do que a gente já entende de veículo elétrico, simplesmente a bateria, já é suficiente, né? E para carro de passeio, obviamente, né? Quando estamos falando dentro da cidade, um 100% elétrico, já seria, hoje em dia, viável, né? Já existem modelos, até em São Paulo, aí a gente já vê de aluguel de veículos elétricos, já faz sentido, né? Você ter um carro que simplesmente você anda tão pouco, mas para e anda tantas vezes, que o elétrico nesse modelo faz total sentido. E para viagens de carro de passeio com um pouco de distância maior, aí você ter um híbrido, uma tranquilidade que você não vai ficar preocupado em onde recarregar e quanto tempo vai demorar para recarregar. E com o híbrido também você consegue, né, também ter, além da economia de combustível aí também, dependendo do modelo, um bom torque de início, uma boa potência aí para você estar dirigindo aí na estrada com segurança. Bacana. E para finalizar, qual é a expectativa, né, da indústria em relação
aos carros elétricos, né? Ou seja, quando eu vou ter o meu carro elétrico abastecendo aqui em casa? Vou chegar do meu trabalho, vou conectar ele na tomada. Quanto tempo você acha que a gente espera por isso? Hoje é difícil dizer porque tem diversos fatores, né? E talvez eu traga aqui o exemplo de fora do Brasil, né? Que já existem. Tudo depende realmente do nível de incentivo e da velocidade da massificação da produção, né? E se a gente for olhar os países, vamos dizer, tops em eletrificação, que já temos aí muito incentivo, os países nórdicos da Europa ali, né? Noruega, por exemplo, ou indo para a Ásia, né? A China também. Hoje está diminuindo, mas já no início estava se dando muito subsídio, né? Nos Estados Unidos a gente vê alguns estados também facilitando, né? Isso muda bem forte a velocidade de introdução do veículo elétrico, né? E puxando isso para o Brasil, né? A gente acredita que hoje, se você for olhar, o volume ainda é pequeno, né? Mas se você for comparar desde 18 para cá, praticamente é um pequeno, mas que vem aumentando, né? E praticamente dobramos a venda de veículos elétricos e híbridos desde de 2018 para cá. E a tendência, por mais que hoje ainda seja um pouco ainda pequeno e talvez no início de nicho, né? Com uma coisa produzida no Brasil, mais coisa importada, a gente acredita aí com mudanças, vamos bem diretamente, né? Mudanças de lei, né? De emissão, né? E o Rota 2030 está vindo aí com muita tendência aí para a gente trabalhar com redução de emissões de CO2, com suporte aí que a gente sabe que existem muitas frentes na indústria automobilística para tentar realmente viabilizar e talvez de certa forma ter alguns benefícios para isso acontecer, né? E aliada à tecnologia que em paralelo está se desenvolvendo, eu acredito que em alguns, assim, nos próximos anos, com certeza a gente vai ver essa tendência de termos mais veículos elétricos aqui no Brasil, como está acontecendo no mundo, né? E diria, assim, no mínimo mais uns 5 anos, vamos falar assim, a gente com certeza vai ver um cenário na rua muito diferente aí do que temos hoje aí, já com, vamos dizer, mais modelos e mais eletrificação nas ruas aí, por que não, né? Independente se vai ser veículo comercial ou veículo de passeio, né? A gente vai ver uma forte tendência realmente de iniciando-se por nicho, né? Mas na consciência ecológica e também realmente na questão de custo, né? De você economizar em combustível, isso aconteça de uma forma gradativa aí. Numa linha que eu acredito que não tem mais volta, a questão vai ser realmente qual que vai ser a velocidade da curva e vai depender muito das políticas aí de ambientais e de incentivo à eletrificação veicular aí. Muito obrigada, Alexandre Shimura, pelo bate-papo de hoje. Eu que agradeço. Tudo de bom para todo mundo aí, vamos eletrificar. Eu sou Alessandra Nascimento e este foi o Mobilidade e Inovação Bosch, o podcast sobre o futuro da mobilidade urbana. Nossos programas são mensais, sempre na primeira sexta-feira do mês. Este podcast é uma iniciativa da Bosch. Acesse bosch.com.br. Lembrando que Bosch se escreve com SCH. O podcast Mobilidade e Inovação Bosch é produzido pela agência Digitale. Acesse digitale.com.br/podcast.